Quem é o Rei da Glória? A quem devemos nos curvar? Onde está o Cristo? Queremos saber quem Ele é. Diga-nos, quem és? Ele respondeu, eu sou. Eu sou o Filho do Altíssimo. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o libertador. Em esplendor e mistério, o Verbo tornou-se conhecido aos homens e nós o rejeitamos. Mais uma vez não demos crédito às suas palavras. E houve um tempo em que o silêncio era ensurdecedor. Estávamos cegos e surdos, perdidos no abismo, havia caos e desordem, havia medo e as trevas estremeciam até os nossos ossos. Havia fome de alma, angústia, ausência de sentido e dor. Não havia temor a Deus. Não poderíamos desfrutar de sua presença. A nossa putrefação tinha o odor da morte. Nós não nos contentamos em sermos quem éramos. Queríamos mais, queríamos mais, queríamos o trono. E desobedecendo o dono do cetro da justiça, os súditos envaidecidos não se curvavam diante do rei. Acendeu-se a ira, o furor da majestade haveria de sucumbir os traidores. Queríamos mais e ele nos deu o mais. Sendo ele rico em misericórdia, com o seu amor, pelo que muito nos amou, estando nós mortos, nos enviou o seu unigênito, de sangue real, proporcionando paz pela sua cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O nobre pelos traidores. Deu-nos um presente, sua presença, seu Espírito. Jesus Cristo, esvaziando-se do seu esplendor, tomou a forma humana e veio a nós em um estábulo. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Levantai as vossas cabeças, ó súditos, ergam os seus ramos, celebrem com júbilo, pois o Rei da Glória habitou entre nós. Enquanto pensávamos que o grito seria a medida do abismo, paramos de gritar. O nascimento de um bebê, a entrada triunfal de um homem em seu jumentinho, nos trazia a esperança. Emudecidos diante da grandeza de seu ato, perguntamos-lhes: quem és? E foi dito: eu sou. E todo o resto se aquietou. Curve sua fronte, vamos orar. Pai, estamos aqui diante do Rei da Glória. Que Ele seja o centro do nosso culto. Que os nossos olhos, Pai, possam ser desvendados para contemplar a sua grandeza. É o que te pedimos nesse Natal. No nome santo de Jesus. Amém.
Boa noite. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele reina desde antes da fundação do mundo. A ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados.
encontramos mortos em nossas transgressões e pecados, mas em bondade, mas em misericórdia, mas em graça, Ele nos deu vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando-nos nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Não éramos dignos, não somos dignos. Bondade e misericórdia de Deus nos encontramos aqui nessa noite. Que juntos, uma só voz, numa só canção, possamos dizer: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Senhor, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o meu Deus. Tu és totalmente amável, Tu és totalmente digno, Tu és tão maravilhoso para mim. Para que eu pudesse te ver.
Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso significa que o escrito de dívida que havia contra nós foi aniquilado, foi apagado. Não de qualquer forma, mas através da morte de Cristo, que nos redime nele, nos resgata e nos faz novos. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós o louvamos com corações gratos, porque Ele é exaltado sobre todas as alturas. Quando Cristo reconcilia em si todas as coisas, Ele proporciona a nós, aqueles a quem Ele abriu o entendimento, a fé salvadora. E essa fé é a fé que nos faz suportar as aflições do dia a dia, é a fé que nos dá a verdadeira esperança. E aonde estaria depositada essa verdadeira esperança? O que seria a verdadeira esperança? A esperança estaria depositada nessa vida? Não. A esperança para aqueles que estão verdadeiramente no Senhor está depositada nele.
E eles aguardam ansiosamente a vinda do seu Senhor, a vinda do seu Salvador, porque nesse dia todo choro, toda lágrima será enxugada. Nesse dia viveremos completamente o gozo do Senhor. Que nesse Natal a nossa verdadeira esperança em Cristo possa ser renovada. Peço que aqueles que queiram acompanhem-nos nessa canção com palmas, e quem desejar pode levantar. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está.
Saúdo a todos novamente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem um lugar aqui na frente, caso queira vir, pode vir. Temos alguns lugares, mais alguém entrar por ali. Tem alguns lugares aqui também na lateral. Enquanto os irmãos se acomodam, peço que aqueles que trouxeram suas Bíblias possam abrir o livro do profeta Isaías, por favor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 8. Se você estiver do lado de alguém que porventura não esteja com a Bíblia e quiser oferecer a sua leitura, faça isso. Estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo com alegria, porque de fato é de júbilo e alegria uma notícia como o nascimento do nosso Senhor e Salvador. E na leitura que vamos fazer, eu peço que seu coração esteja também aberto como nos cânticos, para louvar a Deus, mas agora prestando atenção naquilo que Deus tem para nos dizer também pelo intermédio de sua palavra. Isaías capítulo 8, precisamente no verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão e cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A Ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão seu rei e seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Serão lançados em densas trevas. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas agora, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Te convido a ler juntos a partir de agora, só o verso 6, todos nós juntos.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Obrigado. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai amado, diante do Senhor nos colocamos essa noite de Natal, porque ouvimos a Tua palavra sendo declamada aqui agora, e já estamos trêmulos diante dela. Senhor, não nos permita, por favor, estar diante da grandeza que é ouvir a voz de Deus e nos tornarmos despercebidos quanto a isso. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos corações para a grande verdade do Evangelho. Que o nome de Jesus Cristo seja descortinado aos olhos daqueles que ainda estão cegos, e que aqueles que já viram tão grande e maravilhosa luz possam estar em júbilo, em brados de alegria. Ó Espírito Santo, vem sobre teu povo e alegra o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto maravilhoso que acabamos de ler, texto lindo, profundo, que quando nós já ouvimos ele, em algum momento ele soa como uma poesia. O próprio modo como Isaías decide escrevê-lo soa poético. O Espírito Santo leva Isaías a uma poesia sobre o Messias. Mas o cenário que você leu comigo é um cenário trágico, é um cenário tenebroso. Isaías e o povo de Judá, século V mais ou menos antes de Cristo, eles estão apavorados diante de um pânico coletivo que toma conta todo o reino de Judá. Está um rei impiedoso indo com toda a força contra o reinado de Ezequias, Senaqueribe, o impiedoso Senaqueribe, rei da Assíria. Muitos de nós, ou talvez a maioria de nós, não vai passar por uma guerra, não vai passar por um cerco de guerra, onde em guerras mais recentes as pessoas comiam até ratos e baratas para sobreviver a cercos na Segunda Guerra Mundial. Nós não temos a noção do que é estar diante de uma terra sitiada. O profeta Isaías está aqui declamando algo que pode parecer tão esperançoso, mas o cenário é destruidor. Terras como a Galileia, Jordão, Naftali, Zebulon já tinham sido tomadas, passadas a fio de espada. Milhares de homens vinham como um enxame, a ponto do profeta no capítulo 9, verso 2, dizer que a cena é tal como uma sombra da morte. Você leu isso? A sombra dos guerreiros nas colinas de Jerusalém sombreavam como se fosse a antessala da morte. Senaqueribe, o rei da Síria, zombava e mandava com que homens dissessem: onde está o seu Deus? Ezequias tremia de medo, o povo tremia de medo. Nós estamos falando dos assírios, que quando pegavam alguém de refém, se fosse um soldado, raspavam com faca a pele em carne viva, rasgavam a barriga das grávidas, empalavam e serravam ao meio profetas. E daí o medo de Jonas de ir para a capital da Síria. Isaías está diante do vale da sombra da morte. O profeta aqui anuncia que o povo deveria olhar não para o que estava diante de seus olhos, mas para o seu Deus. Nós estamos aqui hoje celebrando o Natal, e quando olhamos esse cenário, nós começamos a pensar o que ele pode ter de Natal. Onde o Natal pode estar aqui? Será que o pregador escolheu um texto errado? Não sei se você conhece a história de Israel, mas na história de Israel,
Jericó foi cercada e os homens marchavam ao redor da cidade de Jericó, e eles marchavam e marchavam, ao ponto de que no último dia marcharam várias vezes até que as muralhas de Jericó caíram. Uma prática do exército assírio era bater com suas botas e usar as roupas mais manchadas de sangue para amedrontar a distância. O cheiro de sangue das roupas dos soldados assírios exalava o tom da morte. As botas se batiam pelo chão, então a dezenas de metros, centenas e alguns quilômetros, você ouvia as marchas da morte. O povo está diante do seu fim. E é incrível como nesse ambiente de completo caos, Deus começa a desenhar um cenário que já havia sido colocado diante do povo. Os profetas anunciavam grandes coisas. Até Moisés anuncia que viria um profeta maior do que ele, ouçam ele. Mas nesse momento, o cenário é de tamanha envergadura e o medo é tão expressivo, o povo está tão apavorado, o rei está tão apavorado, que Deus entrega aquilo que seria uma revelação final, escatológica. E para aqueles que não costumam estudar teologia, e eu espero que avancem nisso, escatom é a palavra que diz as últimas coisas. Escatologia é estudar as últimas coisas. Porque Deus mostraria as últimas coisas se aquelas coisas eram tão terríveis? Embora não se veja um Natal para Ezequias, Isaías, Deus tinha uma história para começar a ser escrita. Talvez você já tenha lido a Bíblia um pouquinho que seja, mas se você leu mais de um pouquinho, você sabe mais de uma história. E talvez você saiba tantas histórias da Bíblia que não saiba que a Bíblia tem uma história só. Talvez você tenha lido tantos personagens que não perceba que são poucos os papéis. Talvez você tenha visto tantos autores, e você viu Josué, e você viu Moisés escrevendo o Pentateuco, você viu Lucas, que possa imaginar que no meio de tantos autores, na verdade só há um escritor, o Espírito Santo. E para isso, eu gostaria que você olhasse que se a Bíblia tem um drama fundamental, e ele se chama Evangelho, a história da redenção, é porque nesse momento aqui, Deus trama, Deus organiza, Deus propõe que em meio às trevas haja a luz. E no Natal, seguimos a estrela. Quando tu olha essa cena de morte, caos, de apelo geral, você pode dizer, é o momento de sofrer daquele povo. Mas eu diria que essa cena converge muito bem. A face, a antessala da morte, convergem muito bem para qualquer jovem que, cheio de sonhos e alegrias, tenha descoberto um câncer e tenha repensado a vida toda. Para uma filha recém-convertida, cheia de júbilo, que chega em casa e espera que seus pais comemorem o Natal, estão todos bêbados, completamente jogados, e ela pergunta, será mesmo que o Natal existe? Para aquele mendigo que teme dormir à noite, porque teme a morte, teme ser queimado, sabe-se lá o que a noite pode fazer com quem não tem guardas. As densas trevas que cobrem toda a humanidade, os mais agudos gritos de desespero dos homens, a solidão em meio à multidão, combinam muito bem com o verso 22, onde você pode repousar os olhos no capítulo 8. O verso 22 fala para esses homens assim: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Não são palavras apenas para o cerco de Judá,
essas palavras, essa marcha da morte, essa marcha fúnebre do exército assírio, é a nossa vida, que marcha para a morte, dia após dia. Os traços claros de que a nossa humanidade toda está na antessala da morte, apenas esperando que a senha seja a sua. Não sabemos quando vão dizer o seu nome, mas sabemos que vão dizer. Não sabemos, assim como estes, em que noite Senaqueribe invadiria, mas sabemos que ele iria invadir. Temos medo da morte. Temos medo, se não da morte, de como vai doer até que ela morra. Temos medo, se não da morte, de que se morrêssemos agora, como ficariam os nossos. Se não temos medo da morte, temos medo da velhice, que preconiza a morte. Sim, temos medo da morte. De alguma forma, ela nos atordoa. Ela marcha impassível. Heidegger vai dizer no século XIX, fomos lançados na existência. A Bíblia vai dizer não. Verso 22. Fomos lançados nas densas trevas. E se o cenário já não fosse o suficientemente desesperador, o verso anterior ao que você acabou de ler diz algo ainda mais perturbador. Diz assim: passarão, verso 21, pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, como se não bastasse o tormento que a raça humana tem em suas densas trevas, na antessala da morte, ouvindo a marcha fúnebre que espera chamar seu nome. Ela ainda olha para o seu Deus, o único que poderia lhe salvar, e olhando para a sua própria miséria, o odeia. A palavra de Deus é tão clara aqui. O povo que deveria dizer salva-me, sou teu, diz a culpa é tua, a culpa é sua, Deus. Diante desse cenário, diante de um drama humano, qual é o drama humano? Estamos completamente perdidos. E repito, sem medo de sugerir que estou forçando que você grave, na antessala da morte. É como se estivéssemos esperando aqui para receber a chamada da morte aqui. Então você olha e pergunta, mas então, o que vai acontecer conosco? Ou então você esteja pensando, e o que houve com Senaqueribe? E o que houve com Isaías? O que se sucedeu? O que houve com o rei Ezequias? Antes de dizer isso para você, tem uma palavra que abre o capítulo 9, verso 1. Mas, eu peço que você olhe de novo, está vendo aí? Mas, alguém entrou no palco da vida, alguém entrou na cena e disse, não vai acabar assim. Não é desse jeito que eu termino a história da humanidade. Alguém entrou no palco. O mas aqui, inadvertido, o leitor pode passar por ele achando que é apenas mais uma palavrinha no meio de um texto, mas não, é o mas de Deus. É aquele mas que foi lido aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor, com que nos amou, estando nós diante de Senaqueribe da vida, diante da morte, da marcha fúnebre com o nosso nome, mas Deus, com o grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos salvou. Juntamente, você pode glorificar a Deus, juntamente com Cristo, Ele nos salva, mas Deus, e aí você, mas peraí, você vai largar a história no meio do caminho, pastor? Não, eu não vou largar. O que houve com Judá?
Você vai lá depois, em 2 Crônicas, capítulo 32, depois em casa você dá uma olhada. Que Deus resolveu a coisa muito simplesmente, mandou um anjo de madrugada, acabou com o exército todo, Senaqueribe fugiu, acabou a história. Mas Deus não estava preocupado apenas com Senaqueribe, Ele ama seu povo. Senaqueribe foi esmagado numa noite só por um anjo. O povo jubilou, agradeceu, pulou de alegria. Mas o que Deus queria não era sobre Senaqueribe. Por isso o capítulo 9 continua, e a resposta é para a humanidade caída, não para gente com medo de um homem. Como você mesmo leu no capítulo 8, fala para esse povo não ter pavor disso, não. Você leu isso? Mas ter pavor de mim. Com um anjo Deus desbarata exércitos de milhares. Mas, verso 1, para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Você pode glorificar a Deus. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, das trevas à luz. Deus envia a luz, e não era apenas sobre Senaqueribe, talvez nunca fora, mas sobre alguém que viria trazer a luz eterna para a humanidade. Diante das trevas da noite, os pastores viram a glória anunciada. Diante das trevas, somos guiados como aqueles magos, a estrela que nos leva até a manjedoura. E hoje aqui, talvez você esteja pensando, ora, mas então sobre o que era o capítulo 9? O capítulo 9 é sobre Jesus. Senaqueribe nem coadjuvante pode ser. O capítulo 9 continua apontando para o segundo drama dessa noite. Se o drama da raça humana é que estamos perdidos, o drama para Deus é o drama da redenção. Ele vai enviar o seu Filho, e o cenário que se desenvolve aqui é belíssimo. Abra o seu coração e glorifique a Deus, porque Ele é belíssimo. Nesses últimos dias, repare aí, nos últimos tempos, capítulo 9, verso 1, você viu aí, e terra de Naftali, mas nos últimos tempos, ele não está falando ali não é para resolver aquela questão, é nos últimos tempos. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando Deus quer tirar de nós ansiedade, escuridão, densas trevas, não é a cura do câncer que Ele quer dar, não é o desemprego que Ele quer acabar, não é mudando um cenário meramente humano que acaba. Quando Deus quer nos mostrar, Ele aponta para frente, lá para o final da história. É o final da história que Deus quer nos mostrar. Todos nós estamos aqui certamente buscando entender o que Deus quer para as nossas vidas, mas nunca vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas se estivermos olhando para as nossas vidas. Só vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas se olharmos para frente, para o final, para o desenho final que Ele faz. Glória a Deus por isso. O verso 1 e 2 fala algo maravilhoso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele está falando aqui de Jordão, Galileia dos gentios, os primeiros passos do ministério de Jesus. Jesus caminhando pela Galileia, fazendo discípulos, chamando pessoas para si. O verso 3 diz: Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os teus despojos. Aqui está falando de Jesus em sua narrativa humana, entrando, chamando pessoas para si, atraindo pessoas para si. Ele está apontando para Cristo, para 500 anos depois. Ele está apontando para o ministério terreno de Jesus. O verso 4, ele aponta para Jesus na cruz. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Jesus Cristo quebra os grilhões da morte, o verdadeiro medo humano.
e vence, triunfa sobre potestades e principados. O verso 5 vai mostrar aquele fim escatológico de Apocalipse, onde diz: porque toda bota, olha a bota aí de Senaqueribe como uma alegoria viva, porque toda bota com que o guerreiro anda de tumulto na batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. É aquele ponto final, é Deus mandando besta, falso profeta, adoradores do inferno, todos para o lago de fogo e enxofre, todo mundo queimado, toda a rebeldia punida, o juízo de Deus sobre a terra. E aí, quando tu pensa que acabou, o profeta retrocede a um ponto e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Que maravilhosa cena! Ele está completamente tomado pela revelação de Deus. Ele vai olhar na frente, vai olhar Jesus caminhando, chamando pessoas para si, e aí ele olha para a cruz, o jugo do pecado despedaçado, toda a mentira, todo o ódio lançado depois no lago de fogo e enxofre, toda a maldade humana inértil e completamente à mercê do juízo de Deus. E aí o profeta retrocede num porquê. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Deus enviou seu filho ao mundo. Isaías deve ter se regozijado, porque ali ainda não havia salvação para ele diante de Senaqueribe. Ele deve ter escrito isso e regozijado, dizendo: será que esse menino vai vir? Quando será? Será? Simeão, em Lucas, diz que o Espírito Santo havia dito para ele que ele aguardasse, porque ele não morreria sem ver o menino, sem ver o Messias. E aí ele canta com alegria, aí chega uma profetisa e canta também, e 2000 anos depois a gente está cantando também, dizendo: obrigado, porque eu não passei dessa vida para fora dela sem cantar a vinda do Messias. E nós cantamos isso aqui essa noite. O profeta retrocede, ele vê o futuro e volta para um outro pedaço do futuro para explicar quando o futuro começa. Um menino nos nasceu. A raça humana recebe uma visitação extraordinária. Se fôssemos olhar aqui para o cinema, se fôssemos olhar para a literatura, a gente vê a tentativa humana de construir cenários que tragam isso. A gente vê Senhor dos Anéis tentando pegar o Aragorn e falar: é ele que vai libertar a Terra-média do jugo pesado. A gente vê a trilogia Matrix, o Neo é o escolhido, é o que vem e derrota todas as máquinas e restitui um reino de paz. A gente vê o Simba, o filho herdeiro de Mufasa, restituindo o reino de seu pai, estabelecendo um reino de equidade e justiça entre todos os mais diversos animais do Rei Leão. A raça humana espera a redenção. A raça humana clama nos filmes. A raça humana espera o Messias. Deus imprimiu isso em nós. Nós nos encontramos como aquela pintura do Edvard Munch, o grito. Deus tira a mão e fala: ouça. Mas Deus está aqui essa noite. Mas Deus veio nos visitar. A estrela de Belém continua brilhando. Isso aquece o meu coração. Isso me alegra essa noite. E hoje, quando nós olhamos para todas as maravilhas de Deus e vemos os filmes que falamos aqui, não é Aragorn, não é o Neo, não é o Simba, é Jesus, filho de José, da casa de Davi, herdeiro perpétuo do trono de seu pai. Ele desceu à terra como homem, viveu vida de homem e reina como Deus. Estamos aqui hoje buscando o maravilhoso conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade. Fechando no hebraico aqui, não é mais um dos nomes, é o que fecha, o príncipe do Shalom. Shalom não é paz porque a guerra acabou.
Shalom é a paz perene, perpétua, estabelecida, bem-estar total, o Shalom de Deus. A paz de Jesus seja conosco essa noite. É a paz que Ele quer nos dar. Precisamos que o Príncipe da Paz estabeleça o seu reino no verso 7 com juízo e justiça. Significa que Deus essa noite, anunciando o seu reinado, espera, e não somente espera, como propõe, como resposta única, de que cada um aqui se dobre à majestade do Rei. Nós não estamos prestando culto à manjedoura. Nós não estamos prestando culto às comidas que comemos. Nós não estamos prestando culto aos abraços que vamos dar. Estamos prestando culto ao Rei, ao nosso Senhor, esse Deus forte e justo. Como diz John Bunyan, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. O Rei permanece. E fecho com uma frase de Timothy Keller, a frase que implica o nosso Natal. A tônica é: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem de Natal essa noite. Essa é a mensagem que Jesus nos deixa. Estávamos mortos, mas Deus nos trouxe uma chance. Abrace essa chance com toda a sua força essa noite. Clame ao Senhor Jesus que lhe perdoe seus pecados, e são muitos. Não se ache bom e nem digno diante do Rei essa noite. Abaixe-se e reverencie a majestade daquele que Isaías contemplou e se acalmou sem precisar que a guerra acabasse. Existe conflito e guerra nos nossos corações hoje. Tristeza, angústia, medo e ansiedades. Mas só o Príncipe da Paz pode resolver isso essa noite. Eu te convido a uma oração. E que tu se entregue a essa oração de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, todos nós estávamos perdidos e muitos ainda estão perdidos aqui. Todos nós estávamos mortos e muitos podem ainda estar mortos hoje aqui. Por muito tempo esperávamos o Natal pela comida e pelos presentes. Mas isso nunca acalmou a guerra do nosso coração. Essa noite, ó Deus, tem misericórdia de todos nós que, por algum motivo, buscamos o motivo errado para o Natal. Tem misericórdia, Deus. Se alguém veio aqui essa noite buscando apenas aplacar sua crise religiosa, o Senhor, esta noite, requer adoradores. Que sejamos achados, marcados com o sangue de Jesus. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações e nos acalme quanto ao ano que vai entrar. De muitas formas, somos acometidos de medos terríveis, que muitas vezes, ou a maioria, ou se não todas as vezes, Senhor, se fundamentam apenas no fato de que queremos controlar as nossas vidas ao invés de entregá-las ao soberano. Falamos de boca para fora, Deus está no controle, mas quando algo acontece nos enfurecemos. Nossos ídolos caem e nós gritamos. Senhor, estabelece o teu reino nos corações daqueles que estão sem Cristo esta noite, daqueles que por algum motivo se acham de Jesus, mas não são achados nele, daqueles que vieram, Senhor, do ranço da religião, daqueles que vieram do compromisso de domingo apenas com uma ideia religiosa. O Senhor quebra as nossas expectativas religiosas essa noite, oferecendo-nos a luz. Senhor, mostra em que trevas podemos estar, para que a luz resplandeça nas trevas.
perdoa os nossos pecados, assim como devemos ou deveríamos estar perdoando aqueles que nos devem. E não nos deixe cair na tentação da justiça própria, mas nos mostra que o Natal é Jesus, o Rei, em nossos corações. Ajuda-nos e seremos ajudados. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus Cristo, glórias ao nosso Rei. Espero que seu coração esteja preenchido com a graça de Deus nesse momento, desejando o reino vindouro do nosso Senhor. Não acaba aqui, por favor, não acaba aqui. Como disse uma irmã querida, que queria muito estar aqui hoje, mas não está, ela disse: meu coração está com vocês. Sei que o que vocês vão fazer é apenas um treino para os cantos celestiais. Estamos apenas treinando, mas treinando com Ele aqui cantando. Que a graça e a paz de Jesus Cristo governem a nossa semana. Nós vamos estar ali tendo um momento de comunhão. Algumas pessoas trouxeram algumas coisas e a gente vai compartilhar daquilo que tiver. Até certamente a ceia da sua casa foi muito mais cheia, mas eu acho que você não veio para isso, né? Você veio para glorificar o nome de Jesus. Então, que se há um espírito de Natal, o espírito é Jesus reina eternamente. Que Ele reine no seu coração. Nós vamos a uma oração final e convido a todos para permanecerem conosco, ou pelo menos podemos cumprimentar a cada um de vocês. Algumas pessoas eu não conheço ainda, seria uma honra e um privilégio. Espero que Deus tenha falado contigo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. É uma prévia do céu, é um pouquinho. Cantamos porque Ele vive essa noite em nossos corações. Ele vive, Ele queima em nossos corações, e porque Ele vive podemos crer no amanhã. Glórias a Deus. Que essa noite, revivificados, reabastecidos com a palavra de Deus, venhamos a encarar o mundo vil, os exércitos de Senaqueribe. As forças das trevas não podem se estabelecer, porque o reino da luz marcha para a sua marcha triunfante. A igreja vitoriosa de Jesus Cristo marcha triunfante. O seu general venceu a guerra. Estamos indo, Pai, nos ajuda essa semana a combater o bom combate. E precisamos que o Senhor vá conosco, precisamos que o Senhor faça em nosso lugar. Sem Ti nada podemos fazer. Nos ajude essa noite. Nosso coração está completamente, Senhor, submetidos ao Rei Jesus, que não é mais o menino da manjedoura, mas é o dono do universo. Ajuda-nos, Pai, a louvar o Teu nome durante essa semana. E é no nome de Jesus que oramos. Agradecemos e bendizemos. Amém. Paz do Senhor a todos.